Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodos, capítulo 34. Eu irei fazer a leitura apenas do verso 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Amém? Agradecer ao nosso pastor Adaías e toda a amada congregação pela oportunidade que foi concedida. Eu irei tratar hoje com a igreja e pensar junto com vocês, melhora só o retorno, está sem retorno, sobre uma temática, e a pregação aqui vai ser temática, amor e graça. Vamos pensar juntos, vamos refletir e vamos trabalhar nesse propósito que, embora não esteja muitas das vezes escrito de uma forma clara essas duas palavras, mas a gente, analisando todo o texto bíblico, em muitas partes a gente vai ver os conceitos dela muito presente. E o nosso próprio Deus é quem entrega isso para a gente, através da comunicação dos seus atributos, e faz isso de uma forma muito exemplar, e pede que nós exercemos também a manifestação deste amor e desta graça. Contudo, nós somos pecadores, pessoas falhas, falíveis, nem sempre nós cumprimos como deveria ser esse grande mistério. Mas o Senhor nos chama hoje para nós refletirmos juntos, e através da graça e do seu amor, e pelo poder do Espírito Santo, vai nos habilitarmos para que nós possamos compartilhar com as pessoas da nossa casa, com as pessoas que nós conhecemos, sobre o amor de Deus e sobre a sua graça. O texto aqui está envolto de uma situação muito peculiar, onde o povo de Deus recebe uma segunda oportunidade do próprio Deus. O povo é liberto do Egito, onde passaram centenas de anos escravos. Eles recebem uma graça e um milagre de Deus gigante, fugindo de Faraó, atravessando o Mar Vermelho, e depois de um certo tempo de peregrinação pelo deserto, atrás da terra prometida, o povo de Deus antes recebe do próprio Deus uma tábua com os 10 mandamentos. O povo tem medo de Deus porque Deus é um Deus tenebroso, Ele é um Deus que assusta porque Ele não se revela, e Ele é visto como se fosse uma sombra densa, uma nuvem pesada, carregada, e o povo tem medo e escolhe Moisés e pede para Moisés tratar diretamente com Deus. E Moisés assume esse compromisso e vai e recebe de Deus essas tábuas. Ocorre que Moisés demora um pouco, na perspectiva humana, e quando volta, o povo de Deus está cultuando um bezerro feito de ouro. Ouro esse que nem deveria estar com o povo de Israel, porque não deveriam trazer nada do Egito. Mas às vezes a gente é liberto, mas a gente não quer se libertar totalmente, fica querendo carregar o passado. Então o povo de Deus traz ouro do Egito, desobedecendo já a Deus, e ali eles celebram uma adoração a um bezerro. Quando Moisés vê aquela situação, Moisés quebra as tábuas, revoltado com aquele povo. Chegando no capítulo 34, Moisés vai novamente conversar com Deus. E agora, de um jeito diferente, ao invés de Deus entregar uma tábua já feita com as leis, o próprio Deus manda Moisés escrever agora as suas leis. Porque quando a gente perde certas oportunidades, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que andar
A gente vai ter que meter a mão na massa, fazer realmente as coisas acontecer, porque a gente esquece aquilo que Deus nos deu. A gente rejeita aquilo que Deus nos deu. E agora a gente tem que escrever com as nossas próprias forças. E aí Moisés, ele recebe do Senhor os mandamentos. E ele tem depois um diálogo com o próprio Deus. E Moisés faz declarações muito assertivas do que é o nosso Deus. Ele vai dizer no verso 6 que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, e que mantém o seu amor a milhares. Ele perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, a graça de Deus também se manifesta, por outro lado, o juízo de Deus. Ele não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados do pai, até a terceira e quarta geração. E aí, Moisés se prostra diante de Deus, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas como agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado faz da tua herança. E faz de nós a tua herança. Moisés aqui, ele se apresenta basicamente, inteiramente a Deus em substituição do povo. O verdadeiro líder é aquele que submete à vontade de Deus a sua própria vida em favor do povo. Assim como Paulo fez, muitas das vezes, que se pudesse ele dava a sua vida pela igreja, mas ele não pode, porque senão ele perderia a vida dele e a vida dos seus irmãos. Mas Moisés aqui, ele entrega a sua vida ao próprio Deus, sabendo que Deus, ele é esse que manifesta o seu amor e manifesta a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus não é uma mera abstração, não é algo que a gente não consegue visualizar, não é algo que a gente não consegue ver, nem é algo que a gente não presencia, que a gente não vive. O seu amor e a sua graça é algo real. É algo que cada um de nós podemos compartilhar e podemos dizer para qualquer pessoa como nós experimentamos nas nossas vidas esse presente de Deus. E como eu já disse, não são palavras que estão diretamente escritas. Nesse texto está. É falado sobre Deus a respeito da sua misericórdia, do seu amor. Mas nem sempre vai estar assim, de uma forma clara. Contudo, são conceitos que estão presentes, porque o próprio Deus, ele é a própria manifestação do amor. É um grande atributo que Deus compartilha com todos nós. E Deus manifesta e mostra a Moisés o seu amor. E ele é comprovado através de um costume que havia na época, que as pessoas, elas se revelavam umas às outras, naquele tempo antigo, quando elas diziam o seu nome. Quando elas falavam os seus nomes uns aos outros, elas estavam dizendo inteiramente, sem ressalva, quem elas eram. E Deus aqui se apresenta totalmente a Moisés, se mostrando como o Deus Jeová. Então, o nosso Deus, ele se anuncia como Deus de amor a Moisés. Um Deus que procura também se relacionar, porque o nosso Deus, ele ao mesmo tempo que ele se relaciona, é um Deus experimental, onde nós experimentamos na prática o seu amor. Além de falar, o nosso Deus entrega e faz com que vivamos esse amor. E o povo de Deus, aqui, o povo de Israel, havia experimentado na prática. Estavam escravos e foram livrados pela mão do Senhor da escravidão do Egito e levados para uma nova terra. Eles estão aqui experimentando a graça, experimentando o amor de Deus. E era um povo que Deus não havia prazer nenhum neles. Era um povo que não era o maior de todos os povos, como está bem descrito em Deuteronômio 7, do verso 7 a 9. Contudo, por conta do amor de Deus, Deus os guardaram. Porque o amor de Deus, ele se movimenta justamente nesse sentido. Não faz uma lógica, a gente não consegue compreender na perspectiva humana. Não existe nenhum agrado, nunca existiu. Não tem nada do que ninguém tenha feito ou alguém é capaz de fazer para atrair esse amor de Deus. O amor de Deus, ele é manifestado e ele é entregue a nós por conta de uma questão incondicional.
pela vontade do próprio Deus. Não tem nenhum agrado em nós, e nunca houve, nem ao povo de Israel, e nem à igreja. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. E Ele, a partir do momento que Ele ama e que Ele se relaciona com a gente, que desenvolve uma experiência que nos permite isso, Ele nos escolhe. É um Deus que faz promessas, é um Deus que cumpre promessas, e é um Deus que faz resgates e faz alianças. Deus trabalha nessa perspectiva desde o início, desde quando o homem cai. Deus já promove pactos com o homem, Deus já promove alianças com o homem. Deus escolhe o homem. Não somos nós que escolhemos a Deus. Nós respondemos ao convite do Senhor quando nós dizemos, eu quero aceitar a Jesus, mas é Deus que vem ao nosso encontro. Deus que toma a iniciativa. Então, Ele nos escolheu, assim como escolheu o povo de Israel naquela época. E Deus havia feito promessas àquele povo. E Deus haveria de fazer aquelas promessas. Porque é um Deus que renova as promessas. Não importa o quanto nós venhamos perecer, falhar ou desagradar o nosso Deus. Contudo, um Deus que manifesta o seu amor de uma forma incondicional, Ele exige de nós um amor correspondente. Não é um amor platônico, como aquela jovem que está desesperada, apaixonada por um jovem, e esse jovem não está nem aí para ela. E essa noiva faz qualquer coisa e vai continuar amando para sempre. Deus não é assim. Deus, Ele quer que aquele a quem Ele ama responda a esse amor. E Deus nos vocaciona a isso através do Espírito Santo. E lá em Deuteronômio 6:5 vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força. Mas nós somos um povo que falha. E naquele tempo, lá de Deuteronômio 6, quando escreve, o amar a Deus, ele vai representar seguir unicamente a Deus e abolir todos os tipos de ídolos. Ser leal a Deus e afastar qualquer tipo de idolatria. Mas desde quando o homem é homem pecador, é um homem que falha. É um homem que desobedece a Deus, é um homem que não cumpre as alianças que fizeram com o próprio Deus. Mas esse amor que Deus compartilha conosco, que Ele faz com que nós venhamos experimentar esse amor, Ele faz também com que nós experimentamos um pouco o sentimento que Ele teve para com a gente. Porque o amor que Deus derramou para a humanidade é um amor incondicional. E Deus nos vocaciona, como servos de Cristo, a nós manifestarmos esse mesmo amor aos perdidos. Um grande exemplo disso é quando Deus vai trabalhar na vida de Oséias. Que Deus escolhe aquele profeta e manda ele a um prostíbulo e escolher a pior mulher daquela época e manda se casar com ela. Porque Deus queria mostrar ao povo como é o relacionamento de Deus para com a humanidade. E hoje, nós devemos olhar para os perdidos lá fora, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que talvez não tenham nenhum tipo de relacionamento com a gente, ou que não tenha feito nada para a gente. Nós temos que nutrir dentro de nós um amor e querer envolver essas pessoas no amor de Cristo. Nós devemos experimentar um pouco esse amor incondicional que Deus derramou em nosso favor, em favor dos perdidos. Nós somos vocacionados e nós somos chamados para isso. Nosso coração tem que arder em favor das pessoas. Nós precisamos servir com lealdade, com sinceridade. Nós precisamos sair do nosso conforto. Nós precisamos nos desafiarmos em Deus. E aqui, além de tudo isso, Deus nos traz uma perspectiva de um amor a um próximo, mais ligado a um perdão, vinculado a uma vingança. Lá em Levíticos 19:18, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui é vinculado a alguém que diretamente lhe ofendeu, diretamente lhe fez algum mal. Deus já chama naquele tempo para você amar o seu próximo.
E o amor de Deus se prolonga, porque é um amor que não fica apenas em palavras, em histórias bonitas, ou um simples presente, ou uma postagem para chamar a atenção das pessoas. É um amor que vem em prática, que vem em ação. E esse amor, ele se transfigura, ele se demonstra, e ele se rasga inteiramente através da vida de Cristo. Cristo incorpora o amor divino e vem ao mundo para nos salvar. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é ação. Não podemos dizer que amamos e não vamos, ou dizendo que amamos e não agirmos. Nós devemos ir e agir. O amor de Deus nos vocaciona a uma ação, a movimento. Não podemos ser estáticos. Paulo declarou lá em Romanos 5:8 que Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Um amor em movimento. Um amor que vai em ação do perdido, em direção. Em 1 João 4,9 vai dizer, foi assim que Deus se manifestou o seu amor por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus mostrou o seu amor para todos nós, para que nós pudéssemos ter uma vida de verdade, uma vida em Cristo. E podem ter certeza que uma vida sem Cristo não é vida, é morte. Deus nos chama para uma vida nele. A sua vida não está nas suas riquezas, nos seus bens, no seu conhecimento, nem na sua família. A sua vida tem que estar em Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos resgatou, foi Jesus Cristo que nos salvou. Foi Jesus Cristo que nos mostrou o que é o amor, até para a gente poder amar as nossas esposas, amar algum filho, porque Deus compartilhou o amor dele com a gente. Ele mostrou como é que faz e a gente reproduz. E Cristo, no seu ministério, ele extrapola a questão do amor. Ele nos mostra que o amor ao próximo agora tem que ser sem limites. Não apenas vinculado à questão de uma vingança, mas um amor sem ressalvas. Nós devemos amar ao próximo, sem ressalvas. O amar ao próximo vai estar vinculado a uma hospitalidade, de cuidar do necessitado, do serviço, da coisa mais simples que você puder fazer. Da humildade, do maior se colocar como o menor sempre, porque o reino de Deus é assim. Quem é primeiro se colocar como segundo. Quem é pequeno você coloca como grande. O grandão se abaixa e lava os pés do menor. Não existe maior ou menor dentro da igreja. Existem funções diferentes. O nosso pastor não tem precisão, por exemplo, de se levantar para tirar a salva, para recolher as ofertas. Se ele fizer isso, ele não vai ser o menor, mas tem funções diferentes. Se ele sair, vai ficar sem a direção da igreja aqui. Um exemplo. Mas nós devemos procurar atos de serviços diante de Deus com sinceridade, com amor. Sacudir o próximo, o carente. Ver na igreja quem é aquele irmão que está há um tempo sem visitar, que está precisando de uma visita nossa. Ou alguém que está passando por alguma dificuldade, perdeu o emprego, não tem como pagar uma conta por conta de uma situação extraordinária. Ou alguém que está doente, que está acamado, impossibilitado de vir para a igreja. Pessoas que são sozinhas no mundo, pessoas que são órfãs, pessoas que não foram criadas pelos pais, pessoas que perderam pessoas mais próximas da sua vida, que trilham um caminho sozinho. Deus nos chama a nós termos atenção a essas pessoas. A instituição dos diáconos surge numa discussão infantil da igreja, porque não estavam querendo ajudar as viúvas dos gentis. Queriam só apenas ajudar as viúvas dos judeus, porque é o grupinho, porque é mais fácil ajudar o grupinho.
E o chamado de Deus é para que nós venhamos servir a todos. Porque Deus manifesta e Deus chama e resgata a todos sem distinção. Aqui em Bom Jardim nós vamos ter pessoas feias como eu e bonitas como o Eduardo. Vão ter pessoas inteligentes, pessoas com menos conhecimento, pessoas com mais posses e menos posses, pessoas órfãs, pessoas com a família gigantesca. Mas todas essas pessoas, elas foram amadas por Deus. Não pelo que elas podiam proporcionar ao nosso Deus, mas porque simplesmente Deus amou. E é por isso que nós precisamos nos relacionar na igreja e procurar os ministérios específicos. O jovem trabalhar na perspectiva do grupo de jovens, os casados com os casados, os obreiros no corpo pastoral, a membresia, cada um procurar o grupo com o qual mais você se identifica. Mas todos nós devemos fazer alguma coisa e tem espaço para todo mundo. Nós devemos viver esse amor. Nós não podemos ser crentes apenas domingueiros, que vêm para a igreja apenas para receber uma palavra e cumpriu a tabela e pronto. Não. Nosso Deus nos chama para um relacionamento diário, uma vida devocional com Ele. Uma vida de sinceridade, de engajamento na obra de Deus. Precisamos ser humildes, visitar os presidiários, visitar os doentes, visitar aqueles que precisam da nossa ajuda. Nós precisamos lavar mais os pés das pessoas. Nós precisamos compreender o amor de Deus também no lar, como um amor autossacrificial, lá em Efésios 5:25, que Deus, através do apóstolo Paulo, para tratar a questão de como o marido deve lidar com a esposa, Paulo usa o argumento de Cristo. Paulo poderia usar um argumento moderno, podemos dizer assim. Olha, você tem que amar a família e amar a sua esposa, porque a família é a base da sociedade. A sociedade, ela precisa da família, porque se a família acabar, a sociedade acaba. Mas quando Paulo registra como o marido tem que tratar a sua esposa e depois como a esposa tem que tratar o marido, o relacionamento está focado em Cristo. Porque é Cristo que transforma as nossas vidas. É a graça de Deus que faz a gente suportar as pessoas que nos ferem. É a graça de Deus que faz a gente liberar o perdão. É a graça e a ação de Deus em nosso favor que faz nós reconhecermos que nós somos falhos e pecadores, que a pessoa que convive com a gente é também capaz de pecar. Ou se tiver algum santo aqui, joga a primeira pedra em mim, assim como Jesus disse. Paulo, ele traz o argumento de Cristo. O esposo deve amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Porque através do amor de Cristo é que nós rompemos barreiras. Através do exemplo de Cristo é que nós fazemos muitas coisas. Inclusive perdoar, como eu já falei. O amor de Deus tem que estar manifestado e vivido no ambiente da igreja também. Quando Paulo vai tratar em 1 Coríntios 13 sobre os dons, ele vai dizer que o mais excelente de tudo, o caminho mais perfeito é o caminho do amor. Porque o amor não tem inveja. O amor é paciente, é duradouro. Os nossos relacionamentos dentro da igreja, as nossas atitudes dentro da igreja, os nossos ofícios, as nossas falas, as nossas ações, elas têm que estar balizadas e asseguradas pelo amor de Deus. Se nós não tivermos alicerçados no amor de Deus, seremos meramente religiosos e não seremos capazes de produzir frutos e nem arrependimento. Nós precisamos compreender esse amor, o verdadeiro amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João 4,19, está muito claro quanto a isso. Puder reproduzir? No amor não há temor. 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Deus amou primeiro a sua igreja, Deus amou primeiro o seu cônjuge, Deus amou primeiro os seus filhos, Deus amou primeiro a sua vida. Nós apenas respondemos esse amor de Deus. Por outro lado, nós vamos ter a graça de Deus, que é um favor imerecido, que é dado por alguém superior a alguém inferior. Deus, ele entrega para todos nós um favor a qual nós não merecemos e porque ele é superior. Eu só posso dar alguma coisa se eu tiver. Como é que eu vou fazer uma doação de uma casa se eu não tenho uma casa? Como eu vou doar um dinheiro para alguém se eu não tenho esse dinheiro? Mas Deus, sendo dono de todas as coisas e criador de todas as coisas, ele entrega em nosso favor, mesmo nós não merecemos a sua graça. Ele nos liberta dos pecados, da condenação eterna. Assim como libertou lá atrás o povo de Israel da opressão do egípcio. O Senhor, ele faz ali um tratado com o povo, porque também era costume da época, a situação de um senhor vassalo pegar um escravo e dizer: esse escravo agora é meu e sou eu quem vou cuidar. O Senhor faz isso com aquele povo: olha, vocês são escravos do Egito, eu vou resgatar vocês e vocês serão o meu povo. Essa aliança que eu tenho com vocês, é esse o pacto que eu tenho com vocês. Vocês têm apenas que me servir e me amar acima de todas as coisas. E a graça de Deus, ela se manifesta, por um lado, como a salvação para alguém. Mas sempre que vem uma salvação, vem uma condenação, o juízo de Deus. Quando é ofertado um convite para alguém se entregar a Jesus, ou é A ou é B. Ou você se entrega a Jesus e é salvo, ou você permanece uma vida sem se entregar a Jesus, recusando o convite do mestre e vai ser condenado. A graça de Deus, ela vem nessas duas medidas, de salvação e de juízo. Com Israel não foi diferente. Deus salvou o povo de Israel, retirando do Egito, mas ao mesmo tempo condenou e trouxe juízo sobre aquele povo. E Deus continua fazendo isso hoje, com a sua igreja, e com as pessoas que escutam a mensagem do Evangelho. E a graça de Deus, como alguns podem pensar, é algo que nós devemos buscar, além de apenas esperarmos. Lá em Salmos 25:16 vai dizer: volte para mim, Senhor, pois estou só e aflito. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de solidão das nossas vidas, nós devemos pedir que Deus volte para a gente, porque nós precisamos apenas de Deus. Nossa verdadeira paz estará apenas em Deus. O nosso socorro vai estar apenas no nosso Salvador. Nós precisamos dele. Nós buscamos também a graça de Deus para nós, mas para os outros, muitas das vezes, nós queremos apenas juízo e condenação. Um grande exemplo disso a gente encontra em Jonas. Jonas era chamado por Deus para pregar o Evangelho, mas ele recusa. Por quê? Porque na mente de Jonas, Deus deveria condenar aquela cidade, aquele povo. E Jonas sabe que Deus é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. E Jonas sabia que a mensagem dele seria em vão. Porque é mais fácil a gente querer se salvar do que salvar o próximo. Porque o próximo é mais fácil a gente condenar, a gente apontar e dizer que não tem mais jeito. É mais fácil de resolver, não precisa ter trabalho, não precisa ter discipulado, não precisa de caminho do discipulado, não precisa de nova igreja, não precisa de ABD, não precisa de doutrina, não precisa mais de nada, fechar a igreja. Contudo, a graça de Deus é manifestada a todos nós e quebranta o nosso coração. Como está lá em Isaías 53, Deus faz brotar de um solo seco uma raiz frutífera, uma raiz forte. É o que Deus faz nos nossos corações. Uma terra devastada, sem saída, em pecado, em condenação. Mas Deus vem com Cristo, furando esse coração, fazendo uma raiz forte, transformando esse coração de pedra em coração de carne. E Jonas, ele estava certo.
Ele estava certo no que Deus iria fazer, não estava certo nas suas ações. Porque, de fato, Deus perdoou aquele povo. Porque Deus salva quem Ele quer. Nós não podemos olhar para ninguém e dizer, essa pessoa não merece salvação. Nem muito menos dizer, não, é impossível essa pessoa querer a Jesus. Não, é impossível essa pessoa ser transformada, porque a vida que ela tem, ela jamais vai querer Jesus. Como se tivesse muito fácil a gente ter querido que Jesus. Como se a gente tivesse acordado e decidido, hoje eu quero Jesus. Alguém foi assim? Não foi, meus irmãos. Quem transforma os nossos corações é o Espírito Santo. Nosso trabalho é pregar o Evangelho, é divulgar as boas novas, a proclamação da paz, das boas notícias. E Jonas quis recusar a ordenança de Deus. E, de certo modo, atraiu para si o juízo de Deus, porque ele foi engolido por uma baleia. Mas ali ele clama a Deus e pede socorro, e ele vai cumprir, querendo ou não, o que Deus havia mandado. Jonas prega, e o povo se arrepende, e Deus não mata aquele povo. Porque quando Deus nos vocaciona e nos chama para alguma coisa, a gente, querendo ou não, a gente vai ter que fazer. Porque é a vontade de Deus. A igreja, ela é regida por Deus. A igreja não é regida por homens. Não são filosofias humanas. Não são gostos particulares. É o que a palavra de Deus nos manda, é o que a palavra de Deus nos orienta. Nós estamos seguindo o convite do Mestre. Nós devemos amar as pessoas de uma forma incondicional. Demonstrar a sua graça. E a graça de Deus é uma graça pessoal. Assim como o amor que se relaciona e que se demonstra e que se experimenta, a graça de Deus também se experimenta. Uma pessoa, por exemplo, que ela passou uma vida toda sem Cristo e na sua velhice ela se entrega a Jesus, ela tem uma experiência da graça de Deus diferente de um jovem que cresceu na igreja e vai morrer na igreja. Perspectivas diferentes. Uma pessoa que tem uma história fora e adentra aos pátrios do Senhor, aos átrios do Senhor, tem uma experiência de graça totalmente diferente. A pessoa consegue compreender na pele o que era uma condenação e consegue saborear a salvação de Deus. A graça, ela se relaciona lá em João 1,17, vai dizer, a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Uma graça personificada. Uma graça visível. Uma graça que a gente pode dar testemunho que ela existe. Lá em 2 Coríntios 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, pois vocês conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. O nosso Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos mostrou a sua graça, sendo totalmente Deus, dono de todas as coisas, muito rico, riquíssimo, decidiu, por amor ao Pai, se tornar pobre aqui, para que nós possamos alcançar as riquezas de Deus que estão nos céus, para que nós possássemos alcançar a salvação de Deus, para que nós tivéssemos acesso ao nosso Deus sem ressalvas, para que nós realmente fôssemos ricos e segurássemos a salvação. Porque esse evangelho é um evangelho de graça. As boas notícias, que é a palavra evangelho, elas são entregues a nós porque nós não merecemos. Deus, Ele entrega um favor para a humanidade, de entregar algo que a gente não merece. Nós não merecemos receber a mensagem do evangelho, mas Deus nos entregou. E Deus nos entrega, a gente quer ficar só com a gente não quer compartilhar, a gente não tem interesse em demonstrar um bom testemunho dentro de casa, para os nossos amigos, para os conhecidos, de compartilhar, queremos só para a gente.
Lá em Atos 20, 24, vai trazer essa perspectiva. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo não tornou por precioso ele ser um apóstolo, não, agora eu sou apóstolo, não preciso mais manifestar o amor de Deus, não preciso mais fazer nada, porque eu sou o grande, eu vi a Jesus e eu sou o último e pronto. Pelo contrário, Paulo se fez um menor. E nós precisamos compreender que esse evangelho nós não merecemos. É um favor de Deus para a gente. É um favor de Deus para a humanidade. Nós somos salvos por Deus, pela sua graça. Pela fé que temos em Deus, o dom que Ele nos entrega. Pela graça dEle. Lá em Atos 15, 11, vai dizer, cremos que somos judeus, salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Assim como eles, os gentios, todas as pessoas, qualquer uma, de qualquer época, mesmo antes de Jesus nascer, ou vir à terra, podemos dizer assim, todas as pessoas são salvas pela obra de Jesus, pelo favor de Jesus. As pessoas têm que ter crido de alguma maneira em Jesus. Como vai ser isso na prática, antes de Jesus existir, eu não sei. Eu sei que para ser salvo tem que crer em Jesus. Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Abraão contemplou a salvação do Messias em nosso favor. Contemplou o seu sacrifício, contemplou a sua morte. O nosso Deus, Ele se manifesta como um servo sofredor, que se humilhou em nosso favor, que padeceu por sofrimentos, por humilhações, por tragédias, coisas que Ele não merecia. Mas Ele fez isso em amor e em graça para nós. E a graça do nosso Deus, ela tem que ser, por nós, compartilhada. Nós recebemos essa boa notícia, mas nós não merecíamos. E assim como nós não merecíamos, as pessoas que estão fora da igreja, elas também não merecem. Mas eu vou derramar a graça que Deus me deu sobre elas, eu vou levar a mensagem de salvação para elas. A graça de Deus, ela tem que ser comprovada. Eu tenho que ter a ciência no meu coração e o conhecimento certo, que eu não merecia. Eu não merecia de nada que Deus fez ou faz ou continuará fazendo na minha vida. Mas eu sou grato a Deus, porque mesmo não merecendo, Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. E essa graça, ela tem que ser vivida. Precisamos compartilhar, precisamos comprovar, precisamos viver. E a gente vive a graça de Deus tendo a certeza da salvação. Precisamos estar certo que o sacrifício de Cristo é único. Que Ele nos salvou e pronto. E que nós não vamos pecar, não porque nós somos fortes, não, porque o Espírito Santo não vai deixar a gente falhar. É o Espírito Santo que vai nos segurar até o final, que não vai dar força, valor, coragem, para nós recusarmos a oferta de nós rejeitarmos a Cristo. É o Espírito Santo em nossas vidas, que vai confirmar dentro de nós a certeza da salvação. E essa salvação, ela é compreendida pela graça de Deus, esse favor imerecido. E o amor e a graça, ao mesmo tempo que eles se conectam, eles são distintos. O amor, ele é uma ideia, um sentimento, uma vontade. E a graça é a ação. Está comprovado nas Escrituras. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 13, 14, vai dizer o seguinte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão sejam com todos vocês. Graça é uma coisa, amor é outro.
Deus amou o mundo, um sentimento, um pensamento, um desejo, que deu o seu Filho unigênito. Quando Ele deu, o Filho já foi. A ação. Embora sejam coisas distintas, elas estão entrelaçadas. E elas são comunicáveis. E são inseparáveis. Nós não podemos dizer que conhecemos o amor de Deus, mas queremos manifestar a graça de Deus. E também ao contrário, nós não podemos dizer que tem a graça, mas não que quer compartilhar a graça, mas não compartilha o amor. Não faz sentido. Você compreende o amor de Deus, você tem amor pelos perdidos, você compreende a graça de Deus em seu favor, e você tem a graça pelos perdidos, e você vai alcançá-los. E você vai manifestar o amor e o favor que eles não merecem, que nós não merecíamos. Então, no culto da família, nós precisamos compreender que há momentos de entraves, de conflitos. E uma família, ou casais, ele vai além de um marido e mulher. Existem pessoas que são sozinhas. Existem pessoas que não têm noção do que é uma paternidade. E a igreja cumpre esse papel. Tem pessoas que não entendem o que é maternidade. E a igreja cumpre esse papel. Tem pessoas que não têm ideia do que é família. E a igreja cumpre esse papel. A igreja resolve muitos problemas. E o nosso Cristo se manifesta muitas das vezes, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito, como um Deus Pai. Muitas das vezes tratado como um Deus que simboliza ali uma mãe que cuida do seu filho, que protege. E como uma família também. Nós somos adotados por Deus. Nós somos reconciliados pelo nosso Deus. Nós somos achados pelo nosso Deus. Estávamos perdidos, mas Cristo veio buscar os perdidos. Estávamos esquecidos, e Cristo veio lembrar que a gente existe. Estávamos com as nossas mazelas dos pecados e da nossa condenação. E nós compreendemos pela ação do Espírito Santo que existia uma saída, que ela ainda existe, está ofertada a qualquer um que queira receber Jesus como Salvador. No relacionamento entre os nossos iguais, nossos irmãos da igreja, os nossos familiares, nós precisamos diariamente, continuamente, vivenciar, experimentar o amor e a graça de Deus. Compreender quem nós somos, compreender quem o outro é, saber que o próximo pode ferir, assim como também eu posso ferir. Saber pedir perdão, assim como também eu preciso saber ouvir um perdão e perdoar. Nem tudo se resolve com o divórcio. Na minha profissão vejo muito. Pessoas que não escutam os pais, casam errado e depois são maltratadas pelos esposos, filhos desgarrados, sozinhos. Trabalhando com a juventude, minha maior experiência, a gente conseguiu vivenciar isso. Jovens que enxergam em nós uma paternidade. Aí às vezes a gente julga um jovem por uma simples ação ou por uma vestimenta. E o jovem só está precisando de amor. Às vezes a gente julga uma senhora e esquece tudo que ela passou na vida. Às vezes a gente julga uma pessoa e essa pessoa não teve instrução. Mas Cristo está aqui para restaurar todas as coisas. Cristo é capaz de fazer novo, tudo novo de novo. Não há nada impossível ao nosso Deus. O nosso Deus é capaz de todas as coisas e fazer tudo novo de novo. Vou fazer uma oração com a amada igreja, chamar